Salve curso de administração da Faculdade SMG, nossa disciplina de marketing estratégico. Eu estou na parte 4 dessa última apostila, que a gente vem trabalhando a gestão estratégica de marketing e o planejamento estratégico de marketing. Tá? Hoje a gente vai ver as últimas partes, vamos encerrar essa apostila, né? E a gente vai ver o processo de planejamento, do planejamento estratégico e também as fases desse processo, certo? Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou Faculdade SMG. Salve, salve, meus queridos acadêmicos, meus prezados acadêmicos. Hoje a gente vai encerrar aquela apostila, tá certo? Estamos na parte 4 da gestão estratégica de marketing. E aí hoje a gente vai ver, além de algumas partes do planejamento estratégico, eu não vou me aprofundar, é claro, até porque vocês têm uma disciplina disso, e aí eu vou dar uns toques a respeito, né, sobre o planejamento estratégico, mas a gente vai ver também como é o processo de planejamento estratégico e também as fases desse processo. Tá? A gente poderia ter assim umas 30 horas de aula a respeito dessa matéria aqui, que a gente ia ter muito o que falar. Tá? Mas infelizmente o tempo é curto, então eu vou dar uma pincelada para vocês, mostrar alguns detalhes, trazer vários exemplos, né? Vou falar bastante a respeito do processo e das fases dele, para que vocês tenham, né, pelo menos conhecimento superficial do que é o planejamento estratégico nessa situação aqui, né? Nessa última fase, né? E com o meu amigo BenTV, que não me deixa aqui toda manhã, tá cantando, e hoje ele vai ficar na aula, que eu não vou cortar. Eu só corto se passar o carro do ovo, que aí tem o som do Modern Talk, que o YouTube me dá um strike. Tá certo? Então, hoje a gente tem bastante coisa para ver, para poder encerrar essa matéria que nós começamos nessa apostila, né, há 4 aulas atrás. Então hoje a gente conclui ela para a gente ter uma matéria nova nas 3 próximas aulas, porque depois aí vem a nossa avaliação, né? Depois 3 semanas, na 4ª semana a gente começam as avaliações. Então a gente precisa estar bem em cima, bem, né, cumprindo nossa ementa para poder a gente conseguir trazer para vocês aquilo que é de importância, cumprindo a ementa, que vocês precisam saber, vocês precisam aprender, tá certo? Bom, na aula passada, eu vou até trazer aqui para vocês a capa, né? Na aula passada a gente viu isso aqui, ó, dá uma olhadinha aqui na capa, ó. Essa aqui é a capa da parte 3, tá vendo, ó? Marketing estratégico, 4º e 5º períodos, parte 3. Gestão estratégica de marketing. Aí ali nós falamos também das estratégias competitivas e também das 5 forças competitivas que a gente vem falando desde a parte 2. A gente abordou bastante aqui Michael Porter, trouxe alguns grandes exemplos dele, coisas que tem no livro do próprio Kotler. Então são informações muito importantes. Depois a gente viu, né, o marketing estratégico, aí aqui com marketing estratégico e operacional, né? Falei também dessa balança do papel do marketing estratégico, que de um lado a gente tem os objetivos da empresa e do outro as necessidades do mercado. Isso tem que estar bem equilibrado, né? E concluir falando dessa nota aqui, que é a miopia de marketing, que a gente trouxe até um exemplo aqui do Theodore Levitt, né, professor de Harvard, em 1960, tá certo? E esta aqui é a capa de hoje. Olha lá, parte 4, tá? O planejamento estratégico, o processo de planejamento estratégico e as fases desse processo. É isso que a gente vai trabalhar nesta aula de hoje. Tá? Pode olhar para o tio aqui.
essa aula de hoje para a gente concluir a nossa apostila, começar uma matéria nova na semana que vem, porque a gente ainda tem algumas coisinhas para trazer para vocês, para a gente poder trabalhar no próximo semestre a gestão mercadológica, a gestão de marketing, tá bom? Então eu vou começar a aula de hoje trazendo um quadro, uma figura aqui para vocês, tá? E dentro dessa figura aqui eu quero explicar algumas coisas sobre o planejamento tradicional e o planejamento estratégico. Não tem grandes diferenças não, mas se dá nomes para que a gente possa entender ou diferenciar, né, quando o planejamento é um planejamento tradicional, organizacional, e quando tem alguns planejamentos que são estratégicos. Por exemplo, o estratégico de marketing, que é um dos planejamentos estratégicos, tá certo? Vamos lá? Olha na tela. Olha aqui, ó. O primeiro é o planejamento estratégico. Tá? O objetivo principal de uma estratégia de marketing de uma empresa é garantir que suas capacidades internas sejam compatíveis com o ambiente competitivo do mercado externo, em que atua ou deseja atuar, não apenas no presente, mas também no futuro previsível. E aí nessa parte de baixo tem essa figura aí, a figura número 5, que são modelos de gestão do passado e no presente. Tá? É uma fonte que é adaptada de uma publicação de Campomar de 2006, nas páginas 41, entre 41 e 79. Tá? Como que a gente explica isso aqui? Olha, o planejamento estratégico das organizações do passado, ela era um pouco mais rígidas, mais estáticas, né? A gente não tinha tanta tecnologia para poder trabalhar com essas estruturas, principalmente a tecnologia da informação, que é o nosso grande boom do milênio, é o que a gente trabalha, não consegue trabalhar sem ela mais, né? Haja visto as nossas aulas aqui, que é pura tecnologia, que a gente não está mais presencial e a gente acaba trabalhando aqui com a tecnologia da informação. Então o que a gente tinha no passado? Tá? As estruturas rígidas, que é o planejamento tradicional, aquele planejamento que se colocava o trabalho dos níveis, né, principalmente do operacional, e desenvolvia aquilo que estava no papel e não pensava estrategicamente em coisas diferenciadas, por exemplo, né? Aí no meio aqui você tem a gestão organizacional, que a gente sai da estrutura rígida com uma gestão organizacional, e traz aqui ao presente as estruturas flexíveis, tá? Do planejamento estratégico. Veja, o passado eu tenho estruturas rígidas, planejamento tradicional. O presente eu tenho estruturas flexíveis e o planejamento estratégico, tá? Então esse é um modelo de gestão do passado e no presente. Campomar 2006, tá certo? Pode dar uma olhadinha aqui. Ó, a gente tinha no passado, até por falta de tecnologias, um trabalho feito mais manual, né? Então muitas vezes eu vou falar gente assim porque eu passei por isso, eu já vi isso também, né? Mas não que eu tenha trabalhado tanto com isso aí no passado. Quando eu fiz a universidade na década de 90, a gente tinha pouca tecnologia ainda, né? Foi no final da década de 90 que houve aquela explosão da internet, das tecnologias da informação, mas até então estava tudo em construção. E ocorria muito de se fazer o planejamento e o controle e avaliação de forma manual. Se colocava num livro, num caderno. Tanto é que a contabilidade tinha um livro fiscal, onde fazia-se lançamentos, não podia errar, né? Tinha que ser muito bem observado para que não houvesse nenhum tipo de problema nos lançamentos, né? E vou parar um pouquinho que o carro do ovo vem vindo. Uma pequena interrupção aqui só para não tomar um strike do YouTube, né? Então a gente tinha um planejamento que era feito manual também.
e se usava muita máquina de escrever, máquina de datilografia. Hoje tudo computadorizado, tudo com sistemas computadorizados, a gente não tem mais tanto problema com controle e avaliação, até porque controle e avaliação ele é feito pelo próprio sistema, pelo software, então a gente tem uma infinidade de coisas aqui que faz o caminho andar mesmo, né, de fato, né, faz o negócio funcionar e ter um auxílio gigantesco, né? Você ter alguns sistemas. Esse sistema que eu tenho aqui para editar aula, por exemplo, é fantástico. Imagina se eu fosse pegar uma fita VHS, gravar isso aqui, fazer os cortes na tesoura, emendar a fita, gravar as vinhetas e montar essa aula aqui para passar, ia ser, né, terrível. Mas isso acontecia antigamente. Hoje, com a tecnologia da informação, isso aqui acaba ajudando. Então, essas estruturas flexíveis são estruturas que estão mais ligadas a esse novo milênio, porque além da tecnologia um pouco mais variável, a gente tem também uma situação de que ela é facilmente adaptável, uma estrutura adaptável, porque o mercado ele propõe isso e também exige isso das empresas e dos empresários. Não dá pra gente trabalhar mais estático e não verificar as mudanças. Já vi esses 2 últimos anos aqui, com essa pandemia, o que ocorreu no nosso país e ocorreu no mundo. Quem não se adaptou quebrou, fechou as portas. E alguns se adaptaram muito bem e estão trabalhando em home office, estão fazendo delivery, estão fazendo várias outras ações estratégicas para poder se manter vivo no mercado, vamos dizer, né? Então é interessante que a gente pense dessa forma também, mais flexível, né? Uma forma mais, mais interacionista, eu até poderia dizer assim, né? Seguindo, vamos lá para a próxima tela. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dessa forma, a administração estratégica passou a ter um papel importante na gestão empresarial e na economia, vindo a ser uma ciência em franco desenvolvimento e vital para a sobrevivência das empresas, tá? Cuidado com ciência, com o termo empregado de ciências, porque a administração não é ciência, ela pertence a uma ciência social aplicada, tá? Ela é derivada inclusive da engenharia. O chamado modelo de planejamento tradicional, caracterizado pela centralização de poder, de recursos financeiros, do planejar na primeira pessoa do singular, fechado, descontínuo, desarticulado do contexto, baseado em fórmulas e modelos que procuravam mudar a realidade sem levar em conta os valores e situações ambientais de mudanças, estático, de longo prazo, foi perdendo espaço por não dar respostas aos problemas que estavam a exigir ações rápidas e precisas. Olha só, então a gente acabou saindo de uma economia baseada em coisas para uma economia baseada em coisas intangíveis. O nosso pensamento não é só mais o produto físico, mas tudo aquilo que cerca o produto físico, tudo que dá suporte, ele é o que nós chamamos de serviços. Eu tenho visto algumas, até redes de televisão, dessas TV fechadas aí, esse canal que mexe com essa parte rural aí e tal, dizendo que o que move a economia brasileira é a agricultura, porque 25% do PIB brasileiro vem da agricultura. Mentira, isso não é verdade. Mais de 70%, mais de 75% do PIB brasileiro vem da área de serviços. Além de serviços, a gente tem a agricultura, a gente também tem o setor, né? A primeira parte do setor lá, que é o que é tirado da terra, né, os minérios, todo esse negócio aí a gente vem para a agricultura, aí a agricultura vai para a indústria vai para o comércio vai para vocês, para o supermarket. Né? Então dizer que o 25% do PIB brasileiro é da agricultura não é verdade. Não é verdade. Até porque o simples fato de alguém contratar mão de obra lá no campo para poder colher o material,
depois transportar esse material até uma cerealista. Aí essa cerealista vai fazer a primeira classificação e vai vender para uma indústria ou para um classificador. Tudo isso aqui que vai ter armazenamento, toda a logística envolvida, né? Armazenamento, transporte, negociação, tudo isso envolve serviços. Tá? Então, é o produto agregado aos serviços. Então, a gente tem um gerador de PIB muito maior nos serviços do que no produto propriamente dito. Tá? Se você for pegar a indústria mesmo, aí ela é 13%, contando, claro, com a agricultura, né? Produto da agricultura. Outra coisa também, né? Eles levam muito em consideração todo o soja, todos esses grãos que são plantados aqui no Brasil e são exportados. Aí eles pegam lá o valor da balança comercial, pega o valor de exportação, joga lá como se fosse o PIB verdadeiro, né? E na verdade não é isso, porque tem muita coisa agregada, tem muitas deduções, tem uma porção de coisa aqui. Eu não posso pegar o preço bruto, cheio da exportação e não levar em consideração as deduções, né? E muito menos o percentual ou a parte dos serviços que são agregados a esse produto até chegar à exportação ou o país, né, saindo do país de origem até o país que comprou, né? Então, cuidado com essas informações aí. Não é porque tá falando na TV que tá certo. A Rede Globo mente mais... Rede Globo não. Esse canal... com essas redes aí abertas também mente também. Tá? Não tô em medo de falar isso não. Mas esses canais fechados aí... são canais pagos. São canais que eles passam... Como se fosse uma revista. Eles passam aquilo que o patrocinador paga, deseja, quer que apareça. Então eles falam... Vem uma pauta, eles vão trabalhar em cima dessa pauta e vão dar a informação que eles quiserem. Agora, acreditar é outra coisa. O Brasil vive muito de fake news, então a gente tem que tomar um certo e grande cuidado para não cair nessa armadilha aí, né? Eu estou na trampa, tá? Cuidado. Bom, aí vem para esse novo modelo, a partir dessa nova tecnologia, porque o modelo tradicional, aquele modelo anterior, ele era caracterizado principalmente pela centralização do poder. Eram empresas centralizadas, tinha um chefe e a galera tudo para baixo aqui na pirâmide. Isso já mudou, a gente está trabalhando mais com empowerment, a gente tem terceirizado serviços, as pessoas estão trabalhando em home office, a gente não tem um chefe ali segurando um cacetete lá esperando você errar para ele dar na sua... Não, isso aqui não existe mais. Essa tradicional aí, né, começando com a centralização de poder, né, já mudou. Uma outra coisa também são os recursos financeiros, né? É necessário? Mas a gente tem muito recurso financeiro vindo de fora, stakeholders, pessoas que estão aplicando, investindo, né? Então você não precisa necessariamente ter o seu próprio recurso financeiro. Você pode, claro, ter uma participação aí de stakeholders, tá? E também parar de planejar na primeira pessoa, né? Isso acabou. O negócio é equipe hoje, né? Essa estrutura fechada, não aceito nada que vem de fora. Então eu tenho um monte de coisa aqui que eu preciso evitar, tá? Aquela coisa desarticulada do contexto, coisa que é baseada em fórmulas. Tem uma empresa aí que eu sempre falo, sempre critico, dizendo: olha, a receita de bolo não funciona aí, tá? Então vem aquela galerinha lá, tal, traz receita de bolo e pede você aplicar na empresa. Eu, como consultor, tenho 20 anos de experiência com consultoria, tá? 21 anos de experiência em sala de aula. Então eu falo para você o seguinte: não existe fórmula, não existe. O que você pode fazer é pegar uma estrutura formada dessa aqui, encaixar todo o material dentro, né, e fazer de uma forma a lidar com os dados da empresa. Agora eu vou trazer uma receitinha do Sebrae e colocar na minha empresa e vai funcionar mil maravilhas? Mentira, não funciona. Não é assim. Tá? Cada empresa é uma empresa, são situações diferentes, né? Então tem que sair desse negócio aí baseado em formulazinha, modelo que procura mudar a realidade
sem levar em conta os valores, né, e as situações ambientais de mudanças. Ó, 6 forças ambientais aí de novo, tá? Porque não funciona dessa forma, tá bom? Tá? A gente não pode ter uma empresa estática mais. Por quê? Porque a própria tecnologia da informação e o novo mercado, essa nova economia, não permite mais que a gente trabalhe assim. Então a gente tem que ter certamente uma desenvoltura para as novas estruturas, beleza? Vamos passar para outra aqui, que eu quero falar do planejamento estratégico. Tem até uma citação do Oliveira aqui, né? Djalma Pinho Rebouças Oliveira. Veja, como o planejamento estratégico trata toda a empresa como um todo e, perante seu ambiente, ele deve ser analisado quando se pretende estudar as estratégias traçadas, pois tem como objetivo a geração de vantagens competitivas para a empresa. Olha as vantagens competitivas aí de novo, falando de Michael Porter, hein? Olha aí. Segundo Oliveira, Djalma Pinho Rebouças Oliveira, esse cara aí é um dos grandes escritores, né, da área da administração. Então, em 1993, nas páginas 35 a 48, ele diz o seguinte: o planejamento estratégico pode ser definido como um processo gerencial que possibilita o executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, visando obter um nível de otimização na relação da empresa com o ambiente. Olha só, o autor, ele fala, né, toda empresa como um todo, perante o seu ambiente, as forças ambientais aí de novo, né, ela deve ser analisada quando se pretende estudar as estratégias traçadas. Eu ainda antecipo um pouquinho dizendo assim, antes de traçar as estratégias, ele já deve ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais aberta, né? Conseguir enxergar um pouco mais horizontal, tá? Não só vertical, não olhar para cima e para baixo, tá? Por quê? Porque o planejamento estratégico, ele vai tratar de toda a empresa, quando eu digo planejamento estratégico empresarial. Ah, mas e o planejamento estratégico de marketing? Está dentro dele. É um outro tipo de planejamento também, é o estratégico de marketing. Então vocês levem em consideração que eu preciso tratar toda a empresa como um todo e não separar as partes. Ah, mas e os departamentos, os negócios que eu preciso fazer lá para tratar isoladamente? Você trata isoladamente coisas que você precisa corrigir, aperfeiçoar, mas tudo fazendo parte de todo o sistema, principalmente o sistema de informações, para que os colaboradores saibam o que está ocorrendo, o que está se fazendo, se transformando. Então eu não posso tratar a empresa de forma isolada ou em partes isoladas, eu preciso tratá-la como um todo. Tá? Eu preciso analisar aquilo que se pretende com as estratégias que estão sendo traçadas. Mesmo antecipando, pensando na estratégia que vai ser feita, como depois que a estratégia foi traçada, foi pensada, como eu vou colocar em prática e controlar tudo isso aí. Não é tão simples, mas não é nem bicho de 7 cabeças traçar estratégias empresariais, estratégias de marketing assim. É preciso que você tenha conhecimento, que você tenha um roteiro, tá, bem elaborado, bem pensado, bem analisado nas suas questões ambientais, para que você possa não errar nas estratégias, certo? Gerando também o quê? As vantagens competitivas. Falamos tanto aqui de Michael Porter, né? Na disciplina de marketing estratégico, na disciplina de gestão de serviços. A gente vem falando de Michael Porter, né, de vantagens competitivas, e ela se cria vantagem sim, quando as estratégias são bem elaboradas, bem pensadas, bem traçadas, e aí os resultados vêm porque o trabalho está sendo bem feito.
Tudo isso baseado em quê, meu povo? Nas pesquisas. Pesquisa. O que é pesquisa? É investigação do mercado. Não esqueçam disso. Fazer a investigação do mercado para que você possa ter conhecimento prévio e depois um conhecimento pleno, talvez constante, não sei se posso usar esse termo, né? Em todas as ações estratégicas que vocês vão fazer, desenvolver e controlar. Tá? Então, a base de tudo na administração é a investigação, é a pesquisa. É a hora que você vai lá e diz assim, eu vou descobrir o que está rolando nesse mercado aqui. Faz a pesquisa e descobre. E diz assim, então eu já sei o que eu tenho que fazer, vou fazer tal coisa. Você acabou de elaborar uma estratégia. Aquele momento que você fala, é assim que o mercado está operando? Quer dizer que se eu fizer determinada ação aqui, eu vou conseguir obter algum tipo de resultado? Ótimo, então é isso que eu vou fazer, vou colocar no papel. Você está elaborando a sua estratégia e essa estratégia vai dentro do seu plano estratégico. Okay? É lá que se formaliza a dita cuja da estratégia. Certo? Aí o autor vem e diz assim, o planejamento estratégico pode ser definido como um processo gerencial. Por que gerencial? Não tem que ser gerido, não tem que ser controlado, avaliado, tem que se dar um resultado. Mas não é o nível estratégico que define, que escreve, que pensa, que faz? Mas quem põe em prática é a partir do nível tático e do nível operacional. O nível gerencial, o processo gerencial, ele é feito aonde? No nível tático. Mas estratégica é para pensar. Ele vai pensar, vai pesquisar, vai elaborar as estratégias, vai pensar tudo a respeito disso aqui, vai jogar na mão do nível tático, vai dizer assim, põe em prática. Aí o nível tático vai pegar, chamar a galera do operacional, se é marketing, vamos trabalhar marketing, finanças, produção, desenvolvimento, tudo ali, e vamos colocar em prática o plano estratégico. Parece um bichão de 7 cabeças, mas é uma coisa simples, certo? Então ele diz assim, o planejamento estratégico ele pode ser definido como um processo gerencial que possibilita ao executivo, tá, estabelecer o rumo que será seguido, tá, pela empresa. Qual é o rumo? Lembra que eu tenho visão, missão e valores? E a visão vai me mostrar aquilo que eu quero enxergar no mercado, que eu estou vendo de oportunidades? Pois bem, para que é isso aqui? Visando obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu ambiente, seu ambiente empresarial. Então ele é nem tão simples, nem tão difícil, mas ele é bem pensado. E é aí que os resultados vêm, quando ele é bem pensado, bem desenvolvido, bem estruturado, etc e tal. Certo? Então pensa sempre estrategicamente, pensa que o planejamento é essencial, é importante. Se você não tiver, você vai ter problemas, e são problemas sérios e crônicos que acabam ocorrendo, tá? Não podendo deixar de pesquisar, porque a investigação é o que vai trazer informações, dados e informações, né, os subsídios para você tratar com a sua estratégia, com aquilo que você vai desenvolver em estratégias. Não posso, nos dias de hoje, dar uma bobeira dessa, monta a empresa, toca o barco, deixa rodar para ver o que acontece, né? Se você soltar um barco no rio e deixar ele rodar sozinho, ele vai parar na primeira curva, tá? Vai fincar no barranco. Então não é assim, ela precisa ser dirigida como um barco, né? Ela tem que ter aí as suas variações e andar certinho para não ter problemas, certo? Planejamento estratégico sempre, investigação sempre, beleza? Então
encerramos essa primeira parte aqui, vamos para a segunda parte, que eu tenho aqui o processo do planejamento estratégico, que eu queria tanto falar para vocês, tá? Vamos ver aqui já na próxima tela. Bom, pessoal, já nessa segunda parte aqui da aula, eu vou trazer para vocês agora o planejamento estratégico, o processo do planejamento estratégico. E aí eu vou ter aqui uns 10 itens aqui para analisar com vocês, para que vocês possam entender um pouquinho como se faz isso, né? Como que é o processo de planejamento. Dá uma olhadinha na tela para a gente entender. Veja lá. Ó, planejamento estratégico é um processo de formulação de estratégias organizacionais no qual se busca a inserção da organização e da sua missão no ambiente em que ela está atuando. Olha aí, ó, essa informação, tá? Preste atenção nessa informação aí. Leva-se muito em consideração, tá, esse processo, a inserção na organização e a missão, tá, no ambiente que está atuando. Qual é a missão da empresa? Ser a maior e melhor empresa na área, no ramo, né, atendendo todos e por aí vai. Então, o processo de planejamento estratégico é constituído pelos seguintes elementos. Primeiro, declaração de missão. Segundo, visão de negócios. Terceiro, diagnóstico estratégico externo. Olha, eu vou falar isso aí de novo, que é investigação, hein? Depois, diagnóstico estratégico interno. Fatores-chave de sucesso. Sistemas de planejamento estratégico. Definição dos objetivos. Análise dos públicos de interesse, os stakeholders. Ele até colocou no plural aqui, stakeholders. Acho que no inglês ele fica sem o E, stakeholders. Depois, formalização do plano. E por último, a auditoria de desempenho e resultados, tá? Aí chamada reavaliação estratégica. E aí eu vou chamar a atenção de vocês, meus queridos alunos, para o seguinte. Veja. O processo de planejamento, ele é constituído por esses elementos que eu acabei de apresentar para vocês. E aí eu volto a dizer, não existe receita de bolo. Não adianta chegar aqui com uma receitinha do Sebrae ou de qualquer outra empresa aí, pequenas empresas, grandes negócios. Não adianta vir com isso aqui porque não vai funcionar. Eu preciso fazer o quê? Uma estruturação, né, de toda a parte administrativa aqui. Aí sim eu começo a formular minhas pesquisas, a minha estratégia baseada nas pesquisas. Tanto é que ele fala aqui dos diagnósticos externos e internos. A primeira coisa que ele vem nessa estrutura, e aí eu falo para vocês, é uma estrutura, parece uma árvore seca. Uma empresa como central e os galinhos ali, e aí você vai alimentando eles com informações para que você possa ter uma árvore bem elaborada, bem feitinha. E uma das primeiras coisas, quando você está desenvolvendo isso aqui, é a declaração da missão. Qual é a missão da empresa? A missão significa o quê? O seu direito de viver, né? Sua razão de vida. Então, qual é a missão? Ser a maior e melhor empresa no ramo de serviços da região norte paranaense, para atender com maestria os seus participantes. Aí uma porção de coisas envolvidas aí quando a gente declara a missão. Já na sequência eu já tenho a visão de negócio, então eu declaro a missão e depois eu tenho a visão. O que é a visão da empresa? Aquilo que você enxerga no mercado. Também tem uma frase de efeito igual na missão que você pode colocar dentro do plano lá.
criar valores aos clientes-chave, desenvolver no mercado tecnologias, sei lá, né? Um monte de coisa, dependendo muito da situação. A gente cria conforme a empresa né, sua razão de vida, seus objetivos e tudo mais. Tá? Depois a gente faz o diagnóstico estratégico, tanto externo quanto interno. Por que eu preciso fazer diagnóstico? Eu tenho que fazer pesquisa. Eu preciso medir forças e fraquezas. Tá? Eu preciso verificar oportunidades e ameaças. Certo? Fiz uma análise SWOT. Vou obter um resultado, um diagnóstico estratégico externo, ameaças e oportunidades, e o interno, forças e fraquezas. Aí sim eu vou passar a ter um conhecimento melhor e mais subsídios para eu poder trabalhar essa parte estratégica aqui. Porque aí eu tenho conhecimento, eu fiz pesquisa, eu fiz investigação. A outra coisa são fatores-chave de sucesso. Quais são os fatores-chave de sucesso? O que é isso? O que a minha empresa tem se eu fizer um diagnóstico aqui, para eu saber qual é o meu produto estrela, qual é o meu produto vaca leiteira, qual é a bucha, né, do meu portfólio. Então isso aqui também é uma análise que a gente faz para poder descobrir, para poder entender qual é o nosso produto, qual é o nosso serviço, que de fato é o serviço, o produto, né, de sucesso. Tá? Desculpa, outra interrupçãozinha aqui. Mas isso aqui que a gente chama de análise BCG, Boston Consulting Group, que é uma análise que essa consultoria de Boston realizou para poder trabalhar o ciclo de vida do produto. Então a gente pode ver alguns fatores-chave de sucesso, não só do produto, também dos serviços, também dos parceiros. A gente pode, dentro desses parceiros aí, ter fornecedores, terceirizados e até os próprios stakeholders, né? Também quais são os sistemas de planejamento estratégico que vai ser utilizado, né? Tudo aquilo que é gerador e analítico da gestão estratégica, a definição dos objetivos, que já está vindo junto, puxando lá desde a missão, visão, valores e os diagnósticos, as pesquisas aí, né? Todas elas aqui para eu definir os objetivos que a gente vai fazer, que a gente vai transformar na organização. Aí pensando já nos objetivos, já enchendo esse galinho aqui de informações, vem a análise dos públicos de interesses. Aí ele colocou aqui que está stakeholders também, né? Até escreveu ali stakeholders entre parênteses. Quem são os stakeholders? São todos aqueles que estão envolvidos no processo. Quem financia, o nível estratégico, o nível operacional, todos aqueles que estão envolvidos. Inclusive quem financia, né? Que é importante também quem está com a grana ali. Tá? Então esse é o público de interesse do nosso negócio. Mas eu posso levar em consideração também o público de interesse que vai consumir os produtos e serviços. Não limita só nos stakeholders, não. Amplia um pouquinho e pensa naquele público que vai consumir o produto ou o serviço que a gente vai colocar no mercado. Tá? Aí você formaliza o plano, colocando num papel, né, explicando, por isso que existe a pedagogia empresarial hoje. Você pode explicar, dar uma aula, fazer treinamento, desenvolvimento, eu chamo isso, né, para poder entender melhor como vai funcionar o plano. Certo? E aí, por fim, a auditoria de desempenho e resultados, né? Pode se chamar de reavaliação estratégica, mas se você fizer de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais simples, você pode dizer assim, as funções administrativas. Pode ser planejamento, organização, direção e o controle.
você fecha. Né? Aí você fecha todo esse processo de planejamento estratégico. Não é receita de bolo, gente, é dica do que se fazer, tá? Você vai colocar isso aqui conforme a necessidade da sua organização. Não inventa moda, tá certo? Seguindo então, vamos lá para mais um slide. Eu preciso falar um pouquinho desse slide aqui, mas depois vai vir uma figura ali que eu vou explicar um pouco melhor para vocês como que funciona, como que se faz, né? Essas fases aí, como se trabalha essa fase aí, tá? Dá uma olhadinha nessa próxima tela aqui. Ou seja, nota-se que o planejamento estratégico é que a organização é capaz de saber qual a sua missão, sua visão de futuro e conhecer um ambiente interno e externo no qual está inserida. Olha só que tem tudo a ver com aquele monte de coisinhas ali que a gente colocou para vocês entenderem. A empresa fica sem rumo e, consequentemente, não consegue obter vantagens competitivas que a façam ter sucesso perante seus concorrentes. Se faltar, né? Até achei a frase assim um pouco rasa, mas é uma coisa que a gente analisa aqui. Eu já até vou passar para vocês. Ó, Chiavenato e Daberto Chiavenato 2003, nas páginas 39 a 41. Tá? Deixa eu explicar para vocês certinho aqui o que ele quis dizer nessa situação. Olha só. Primeiro ele vem, o Chiavenato diz o seguinte: planejamento estratégico, né? Nota-se que o planejamento estratégico que a organização é capaz de saber qual é a sua missão, visão e valores. Começando por aí, né? Sua visão de futuro. E conhecer os seus ambientes internos e externos. Ambientes externos: demográfico, tecnológico, político, legal, sociocultural, tecnológico e natural, né? Meio ambiente. E o ambiente interno? Seus departamentos, suas unidades, pessoas, recursos, tudo aquilo que a gente possui dentro aqui, que são, dentro desses níveis, controláveis. Eu consigo controlar todos os recursos na empresa. Então, quando se fala assim de conhecer, né, o ambiente interno e o ambiente externo, olha quem veio me visitar aqui, ó, no meio da aula, o garoto aqui. Por isso que eu fico assim, ó espirrando aqui, porque esse aqui é uma das figuras dos 4 que tem aqui. Né? Já tá pedindo para sair, vou ter que abrir a janelinha ali para ele passar. Né? Dá um tchauzinho aqui pra galera aqui. Ó. Tchau. Vai lá, gato. O bicho é bonito, né? E aí eu fico assim me coçando depois aqui porque acaba dando uma alergia, né? Assim, eu não sou muito alérgico não, mas um pouquinho sempre acaba coçando o nariz, né? E as minhas filhas aqui, elas adoram os bichinhos, né? Tem 4 aqui em casa, então é uma alegria esses bichos aí, né? Então deixa os bichinhos ser felizes, fazer a criançada feliz também, tá? Então, quando se fala aí, né, conhecer o ambiente interno e externo a qual está inserida, de fato, quando você está criando, quando você está fazendo, desenvolvendo a organização, você tem controle total, porque é você que está inserindo, que você que está vendo. Mas começou a operar, olha, já começou a dar uma coceira no nariz aqui do gato. Mas começou a operar no mercado, a gente já tem que ficar de olho no controle, na avaliação, né, no Czinho do pode ser, porque as transformações e as coisas começam a ocorrer. E aí, se eu não tiver de olho, eu perco o controle. Eu preciso saber de tudo que está acontecendo. Entender o meu ambiente externo, aquelas 6 forças ambientais, saber que o ambiente demográfico, o ambiente de cultura, o ambiente político de leis, né, o natural, o econômico, ele vai se transformando e vai mudando conforme o dia a dia, conforme as situações governamentais, né? E isso também interfere diretamente, internamente, dentro, né, no ambiente interno,
E aí os nossos departamentos, nossas pessoas, nossos recursos, eles acabam tendo interferências, certo? Aí vem no segundo momento, né, que ele dá um ponto ali e diz o seguinte: sem o planejamento estratégico bem definido, a empresa fica sem rumo. Fica um barco à deriva, já que eu falei do barquinho agora há pouco, que vai chegar numa curva de um rio, vai passar direto, vai bater no barranco e ficar ali. Dificilmente ele vai rodar por muito tempo, a não ser que o rio seja reto, né? Ou que seja um rio Amazonas muito grande, né? Claro que é uma analogia, né, gente? Então a empresa fica sem rumo. Passa esses motoboys, que esses escapamentos aí, eu torço pro asfalto, sempre. Então a empresa fica sem rumo e consequentemente não consegue obter vantagens competitivas. Essas vantagens que faz você obter sucesso perante os seus concorrentes. Por quê? Porque se eu não fizer planejamento, e dentro do planejamento existem as investigações, e nessas investigações eu levantar dados e informações para que eu possa trabalhar, operar o mercado, eu vou estar à deriva. Provavelmente eu não vou conseguir ter estratégias e ter o controle das ações que me façam ter vantagens competitivas. Eu não conheço nem o meu fornecedor, não conheço o meu cliente, não conheço o meu concorrente, não conheço tendências de mercado, coisas que vão modificar no mercado, seja ela tecnologicamente, seja ela operacionalmente, mudança no comportamento das pessoas, dos shoppers, né? Mudança no comportamento do país. Quantas transformações nós tivemos nesse último ano em razão dessa pandemia? Quantas transformações nós tivemos no mercado econômico, no mercado tecnológico e no mercado de conhecimento? Sabe que nós tivemos um pouco mais de conhecimento nessa área médica e, em contrapartida, nós perdemos de conhecer muita coisa porque as escolas pararam, as pesquisas pararam. No Brasil não se tem mais financiamento de pesquisas, não se financia mais pesquisadores. Então tudo isso aqui é um atraso com tudo isso. Então a gente está formando uma geração com um potencial tecnológico gigantesco, que é a internet, porém mais burra. Porque não pesquisa, porque não existem novas pesquisas. Tá? E pesquisa não é Google não, viu, gente? Entra no Google lá, quero saber o que é tal coisa. Tem muita mentira lá. Qualquer um escreve o que quiser e coloca na internet. Agora, quando você faz uma pesquisa baseada em artigo científico, em livros, em obras, em teses, em dissertações, são outros 500. Quando eu faço uma pesquisa séria no mercado para entender fornecedores, clientes, cultura, leis, a demografia da minha região ou do meu país, eu certamente vou ter um controle melhor e vou errar menos nas estratégias. Porque se eu não tiver nada, aí eu tô perdido. Aí eu vou ter sérios problemas. Certo, Idalberto Chiavenato 2003? Tá? É assim, tá bom? E aí eu quero falar das fases para vocês aqui um pouquinho, para que vocês possam entender o que nós podemos utilizar, tá? Quando estiver construindo aí essas estratégias ou planos estratégicos, né, para poder fazer uma coisa bem feita. Tudo que é formalizado é melhor. Lá no começo a gente falava das empresas estáticas e das empresas de hoje. As empresas estáticas, elas tinham muita burocracia, era muito demorado. Se mexer com estatal era pior ainda. Hoje esse negócio aqui já diminuiu. A gente tem feito empowerment muito fortemente. A Planeta Marketing, a minha consultoria, ela prega por empowerment. Cada um ali tem o poder de tomar suas decisões na sua área. O engenheiro, o cientista, o ambientalista, o mercadologista, cada um toma ali. Claro que a gente sempre faz um brainstorming
ou um focus group, muito mais focus group, né? Que são os grupos de foco. E lá a gente diz, olha, eu vou tomar uma decisão baseada nisso aqui. O que vocês acham? Aí o pessoal, olha, eu não sei te informar, não sei opinar sobre isso. Ou eu acho legal, ou será que não vai dar problema? Será que a gente deveria pensar de outra forma assim? Veja que interessante, que necessário é isso aí, tá? Ótimo, vamos lá? Vamos ver a próxima telinha aqui para a gente poder concluir a nossa aula, né? Estamos indo para a reta final aqui. Vou passar essa figura aqui para vocês entenderem. Veja. Ó, aqui a gente vai tratar das fases para o desenvolvimento e o processo de gestão estratégica. Desenvolvimento e o processo de gestão estratégicas. E aqui o autor, né, Wagner Luiz Marques, 2009, ele apresentou 11 fases. Veja que essas mesmas fases aqui, elas não são iguais àquelas que eu passei anteriormente naquele outro slide, né, há 2 slides atrás aqui, tá? Falando do Oliveira, né, do autor Oliveira. Aqui o Wagner Luiz Marques 2009, né, ele apresenta 11 outras fases, algumas aqui até repetidas, mas leva-se em consideração que não é receita de bolo, e sim uma dica do que fazer. Ele diz o seguinte, qual que é a primeira fase? A primeira fase é a delimitação do negócio, a formulação da visão, missão, valores, ética e o inventário das competências distintivas. Essa aí é a primeira fase, né? Onde você vai... Essa primeira fase é uma fase muito importante, tá, gente? Porque onde você vai delimitar o que é o seu negócio nesse plano, né, e vai formular sua visão e a missão e os valores, tá? Fazer o inventário dessas competências. A segunda fase é a análise macroambiental. Olha lá, as 6 forças ambientais de novo, que a gente tratou ali em outras oportunidades, né? Então você trata aí dessas 6 forças aqui, faz análise dessas forças aqui. Aí o autor diz que na terceira fase faz uma análise do ambiente competitivo e dos tipos de relacionamentos da organização. Tá? Quem que são o pessoal do ambiente competitivo? São os seus concorrentes, principalmente. Não só concorrente de produto e serviço, mas também de tecnologia, tá? E os relacionamentos que a organização tem. Quem são eles? Fornecedores, sindicatos, bancos, clientes, parceiros, terceirizados, todos eles entram aí. Quarta fase, a análise do ambiente interno. Aí, tá, né? Sem querer repetir o que ele estava dizendo lá atrás, analisar todos os departamentos, todos os recursos, todas as pessoas que estão lá dentro da organização, né? Todas as máquinas e tecnologias, analisar o seu ambiente interno como um todo, principalmente a parte organizacional. Você trabalha os níveis da organização e a colocação deles. Aí ele diz que na quinta fase, entre os valores e as políticas. As políticas não é aquela político legal que está lá na força ambiental, na fase 2, tá? Essas aqui são as políticas internas da empresa. É política da empresa toda vez que atender um cliente fazer tal coisa, ou entregar de tal jeito, ou, entendeu? São as políticas, é a lei da empresa fazer aquilo. E junto com os valores, porque os valores é aquilo que você valoriza, é aquilo que de fato, né, tem valor para você e para o mercado, para o cliente, né, quando se trata do mercado. Aí na sexta fase ele diz formulação e implementação da estratégia. Aqui você coloca, você escreve a respeito da estratégia, formula ela, né, para você colocá-la para funcionar. A implementação é você colocá-la para funcionar. Na sétima fase você define objetivos. Veja que a empresa não está funcionando, eu estou implementando, formulando, implementando ainda a estratégia. Aí eu defino objetivos daquilo que eu quero alcançar, né? Na fase 8 eu elaboro um orçamento, que é feito o orçamento do que vai ser gasto e do que eu pretendo arrecadar.
A nona fase é a definição dos parâmetros de avaliação e controle. Veja que as funções administrativas estão aqui envolvidas novamente: planejamento, organização, direção, controle e avaliação. Na 10ª fase, eu trabalho a formulação de um sistema de gerenciamento e responsabilidades. E aí, quando a gente fala em sistema, você sempre tem que ter na cabeça entrada, processamento e saída, realimentação ou retroalimentação. Assim que se formula um sistema. O sistema pode ser um sistema computacional, pode ser um sistema operacional, pode ser um sistema financeiro. Vários sistemas eu posso incluir aqui para poder fazer essa análise, então, essa formulação para esse sistema de gerenciamento e responsabilidades, tá? E aí a última fase que o autor Marx coloca aqui é a 11ª, que é a fase de implantação, você colocar o negócio para de fato funcionar, né? Implantar, botar ele para rodar, tá certo? Olha que positivo aqui, né? Assim, só para a gente poder concluir esse material, a gente já está findando a 1 hora nossa aqui da nossa aula, né? Mas essa aqui que eu trouxe de Marx 2009 é mais uma arvorezinha que deve ser alimentada, que deve ser engordada ali nos seus galinhos com os frutos que você vai colher, obter ou fabricar, ou sei lá o que você quiser usar aí como termo, né? Então ele propõe, veja, ele propõe, ele não impõe, ele propõe essas fases aqui. Eu particularmente incluiria mais coisas aí, né? Mas aqui já é um bom parâmetro aqui para a gente poder, né, entender melhor, vamos dizer assim, como que eu faço nessas fases, né, nessas fases aqui de implantação, implementação e tudo mais que a gente precisa fazer com um plano estratégico, tá? Planejamento estratégico é importante e vital. Nós não podemos nem pensar em tocar uma empresa, em desenvolver qualquer coisa aí no mercado sem ter um planejamento, né? E aí vem aqui muita coisa: definir visão, missão e valores, analisar o macroambiente, analisar os ambientes competitivos e aqueles que se relacionam com a organização, né? Além do controle do ambiente interno, verificar e criar os valores e as políticas. Políticas são as leis que a empresa tem. Política da empresa, sempre que atender o cliente, dar suporte, por exemplo. E os valores, que é aquilo que a gente acredita, a educação que a empresa tem, né? Além de formular e implementar estratégias, definir os objetivos também, tá? Elaborar orçamentos para saber se a tua força, das forças e fraquezas, e uma delas é o ambiente financeiro, se as suas forças financeiras estão de acordo e você consegue tocar isso aqui. Às vezes você entra num projeto que você não tem condições financeiras, precisa de stakeholders, precisa de alguém que vai poder bancar esse projeto, né? Aí você define parâmetros, né, faz avaliação e controle das funções administrativas, formula o sistema de gerenciamento e também das responsabilidades e põe em prática, tá? Ótima fase, né? Ótima parte aqui do nosso autor Wagner Luiz Marques, 2009, tá certo, pessoal? Então vamos lá encerrar nossa aula de hoje. Quero mostrar as atividades para vocês. Ó, dá uma olhadinha na atividade aí. Olha lá, ó. Até coloquei lá de novo a citação do Oliveira, né? Planejamento estratégico pode ser definido como um processo gerencial que possibilita o executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, visando obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu ambiente. Explique a frase: o executivo estabelece o rumo a ser seguido pela empresa. Ó, isso aqui é muito analítico e interpretativo, tá? Fazendo um paralelo com a visão da empresa. Olha que você está enxergando, né? O que o executivo estabelece o rumo a ser seguido pela empresa, né, tendo como visão, ok? Aí você põe a palavra-chave aí também, não esqueçam, tá? E aqui na frente já tem um referencial bibliográfico também,
nós utilizamos nessas 4 aulas aí, tá? Ó, o material principal foi Zenoni, marketing estratégico competitividade empresarial, e depois a gente veio com um complementar principalmente com Kotler 2000, mas Betelém, Campomarque, Avenato, Marques Oliveira, Porter, principalmente Porter, né? E mais uma porção de outras coisas, tá certo? Pode olhar pro tio aqui que a gente vai encerrar mais uma aula de marketing estratégico, tá bom? Bom, pessoal, qualquer dúvida, qualquer probleminha aí, manda um e-mailzinho pro tio aqui que o tio responde, ou coloca lá no grupo do WhatsApp também, não tem problema não. A gente responde lá, tá bom? Todo esse material está no meu canal do YouTube, Alex Caparelli. Minhas aulas todas estão colocadas lá, então vocês clicou no link, vai lá, dá um joinha pro tio, assiste a aula, belezura. O meu canal profissional também, que é o Planeta Marketing Oficial, tá bombando, tá? Programa cheio de episódios aí. Lá dentro eu tenho um programa de episódios chamado Aprendendo Fácil, que é um glossário de administração e marketing, onde vocês podem conhecer um monte de novo material aí, inclusive sugerir pra gente algum episódio lá, tá? Poucos alunos participando, mas o pessoal mesmo, né, de mercado. E todo esse material do Planeta Marketing está no meu site, www.planetamarketing.com.br, é o meu site pessoal da consultoria. Logo eu vou colocar essas aulas também lá, né? E a gente vai encerrando esta aula de hoje, né? A 4ª parte dessa nossa apostila sobre marketing estratégico e competitividade empresarial, certo? Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou do curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória, SMG, tá certo? Eu estou nos períodos 4º e 5º de administração. Pessoal, um grande abraço para vocês e até a próxima semana.